Alexander Isak pode acabar se mudando para o futebol saudita nos próximos dias, e isso é porque o Al Hilal já está buscando a sua contratação. O alvo número 1 dos sauditas era Victor Osimhen, que rejeitou as propostas e também acertou a sua permanência no Galatasaray. Então, por conta disso, o time comandado por Inzaghi agora mira a chegada de Isak e ele topa a mudança, pelo menos segundo o que foi informado por boa parte da imprensa europeia. O jornal L'Equipe informou que o Newcastle deseja 130 milhões de euros pelo atacante e os árabes estão cogitando abrir os cofres para contratá-lo nos próximos dias. Porém, vale a pena lembrar que ainda não tem proposta oficial. Nas redes sociais, alguns torcedores do Arsenal pedem para que o clube faça uma oferta pelo Alexander Isak. Afinal, até agora, né, o Arsenal ainda não conseguiu fechar de vez a contratação do Viktor Gyökeres junto ao Sporting. Então é isso aí, galera. Alexander Isak já sabe do interesse que vem do Al Hilal e estaria aberto à mudança, aonde ele ganharia muito dinheiro, tá bom? Inclusive o Isak nem foi relacionado para o jogo de sábado contra o Celtic, onde os escoceses venceram, né? E o Ed Howe, depois do jogo, falou que não relacionou porque não queria ver o Isak no banco de reservas, pensando em outras coisas que não fosse o Newcastle. E ele também falou que confia na permanência do sueco. Eu sou o Todd e seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou te contar muita coisa interessante. Richard Hughes se despediu da equipe do Palmeiras, Marcus Rashford é o novo jogador do Barcelona, bora falar sobre os jogos de ontem do Campeonato Brasileiro e muito mais. Esse vídeo tá bom pra caraca, então, sem mais enrolações, solta a intro! Após 2 semanas de muita polêmica, o retorno de Pedro ao Flamengo foi muito bom, e isso porque ontem ele marcou o gol da vitória em cima do Fluminense por 1-0. Com o gol de Cuiabano nos acréscimos do segundo tempo, o Botafogo venceu o Sport por 1-0 lá na Ilha do Retiro. Palmeiras e Atlético Mineiro fizeram um jogão lá no Allianz Parque, com direito a 5 gols, onde no final o Alviverde venceu por 3-2, com gols de Lucas Evangelista, Júnior Alonso Contra e Maurício. Vitória conseguiu segurar a pressão do Red Bull Bragantino e venceu por 1-0 lá no Barradão, com gol de Renato Kaiser. Lá no Mineirão, o Cruzeiro atropelou o Juventude ao vencer por 4-0. Gabigol marcou 2 vezes e os outros gols foram marcados por Christian e Eduardo. Com gol de Alan Patrick, o Internacional venceu o Ceará por 1-0 lá no estádio Beira-Rio. Agora então a tabela está desse jeito: Cruzeiro lidera com 33 pontos, Flamengo é o segundo colocado com 30, Red Bull Bragantino vem na terceira colocação com 27, Palmeiras é o quarto colocado com 26, Botafogo é o quinto com 25 e Bahia completa o G6 também com 25 pontos. Na zona de rebaixamento temos Santos, Juventude, Fortaleza e Sport. A venda de Wesley já foi fechada junto à equipe da Roma nos últimos dias, mas isso tudo foi de forma verbal e a negociação ainda pode acabar melando. Isso daí é porque os italianos não querem ficar esperando o Flamengo comprar uma peça de reposição para então liberar o lateral. A TNT Sports e também o portal GE informaram que a Roma deu um prazo ao rubro-negro até a noite desta segunda-feira para selar a venda do jogador. Caso contrário, eles irão desistir do negócio e partir para outro alvo. Lembrando a vocês que a oferta já aceita pelo Flamengo é de 30 milhões de euros, sendo 25 milhões fixos e mais 5 milhões em bônus. Wesley, por sua vez, já acertou tudo com a Roma: bases salariais, bônus e um contrato até junho de 2030. Hoje os empresários do Wesley estão no ninho do urubu, tendo reuniões, né, para tentar agilizar a negociação e não perder essa oportunidade do jogador em ir jogar num dos maiores times lá da Itália, que seria justamente a Roma. O Flamengo deve acabar liberando o jogador e a Roma só segue no aguardo do sim do Flamengo para então ficar mais tranquilo, né? Os caras não querem ficar esperando o Flamengo contratar uma peça de reposição para só então acabar liberando o Wesley.
Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui sempre tem vídeos novos pra te deixar muito bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós. O diretor do Benfica, Rui Pedro Vaz, veio esse final de semana ao Brasil e conseguiu fechar a compra de Richard Rios junto ao Palmeiras. Inclusive, ontem ele foi ao gramado antes do jogo e teve uma despedida tímida com os torcedores. O portal GE informou que o colombiano foi vendido ao Benfica por 30 milhões de euros fixos e 70% desse valor ficará com o Palmeiras. Os outros 30% são divididos entre o próprio Rios, que tem direito a 10, Guarani tem direito a 13,4% e Flamengo tem direito aos outros 6,6%. Richard Rios deve viajar a Portugal ainda hoje e logo depois passará pelos exames médicos. Assim que for aprovado, já será anunciado oficialmente como novo reforço do Benfica. O Palmeiras já está no mercado analisando possíveis peças de reposição e muitos torcedores aí ficaram pistolas, né, que o Palmeiras não acertou o retorno do Danilo para o lugar do Richard Rios e o volante acabou sendo anunciado pelo Botafogo. Torcedor palmeirense, quem seria uma boa peça de reposição para o Richard Rios? Comenta aí, tá bom? Pra quem não viu, né, a Roma também estava atrás da contratação do jogador, era a grande favorita a levá-lo, porém eles não ofereceram os 30 milhões fixos ao Palmeiras, tá? E por isso que eles também desistiram da negociação. E se liga no baita lucro que o Palmeiras está tendo com o Richard Rios. Pra quem não sabe, ele foi comprado em 2023 por apenas 7 milhões de reais. E agora foi vendido por 194 milhões. Lembrando, né, que desse valor, 70% ficam com o Palmeiras, ou seja, 136 milhões. Finalmente, Marcus Rashford vai conseguir realizar o seu sonho de jogar com a camisa do Barcelona. E isso é porque ele é o novo reforço da equipe comandada por Hansi Flick. No final de semana, o jornalista Fabrício Romano informou que o atacante está se mudando para lá por empréstimo de uma temporada, e no final os catalães têm opção de compra fixada em contrato. Ontem mesmo ele já chegou em Barcelona e hoje está passando pelos exames médicos, devendo ser anunciado oficialmente amanhã. Para jogar lá, Rashford aceitou reduzir o seu salário em 15% e o time catalão irá arcar com 100% do valor nesse período. Sua opção de compra no final é de 30 milhões de euros e a camisa que ele deve usar lá é a 19. Rashford já vai se juntar ao elenco para a pré-temporada que será disputada na Ásia. Segundo o Fabrício Romano, o Rashford vai render agora, né, ao Manchester United 14 milhões de euros pelo empréstimo, e aí depois, né, pode render mais os outros 30 milhões caso seja comprado em definitivo, né? É uma boa negociação para os dois clubes. O Rashford não queria ficar lá no Manchester, agora eles não vão ter que pagar nenhum centavo de salário para ele, e em relação ao Barcelona, ele também abaixou 15% do salário para ajudar na equipe que tem dificuldades com o fair play financeiro, então foi uma boa negociação, e eu tô curioso para ver o Rashford jogando sob o comando do Hansi Flick. Nesse final de semana, o Liverpool fechou a compra do seu novo camisa 9, e ele é Hugo Ekitike do Frankfurt. O jornalista Florian Plettenberg da Sky Sports Alemanha informou que ele foi comprado por 90 milhões de euros fixos e ainda poderá render mais 5 milhões em bônus ao longo do contrato, que será válido até junho de 2031. Hoje ele já viajou a Liverpool para fazer os exames médicos e em breve será apresentado oficialmente. Agora o próximo alvo dos Reds é Rodrigo. Inclusive o jornal AS informou que eles querem vingança do Real, afinal no passado eles perderam Bellingham, Mbappé, Tchouaméni e o próprio Rodrigo, que acabaram escolhendo os merengues. Para vocês entenderem melhor, o Klopp em 2016 veio até o Brasil tentar contratar o Rodrigo, porém no final ele acabou escolhendo o Real Madrid, e fora o brasileiro, né, o Liverpool também esteve na briga por vários outros jogadores que acabaram escolhendo se mudar para o time do Santiago Bernabéu.
Primeiro, o Liverpool quer acertar a venda do Luiz Dias, que já tem um acordo verbal com o Bayern de Munique, e segundo a imprensa europeia, ele deve ser negociado por 75 milhões de euros, porém ainda não tem nada fechado, tá bom? Caso realmente a venda seja selada e o Luiz Dias vai embora, o Rodrigo é o alvo prioritário para seu lugar. Inclusive, né, os 75 milhões seriam reinvestidos no atacante brasileiro. Afinal, o Real deve pedir entre 90 a 100 milhões. Na tua opinião, é uma boa para o Liverpool fazer essa troca? Luiz Dias vai embora e Rodrigo chega? E também comente sobre Hugo Ekitike sendo comprado por 95 milhões de euros. Fala aí, tá bom? Esse foi o vídeo desta segunda-feira, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, valeu e falou! It's gonna be a long night.